Oi, oi! Voltei então com a nossa série de aulas e hoje eu vou começar contando uma história para você. Era uma vez um leãozinho. Ele era forte, corajoso, muito brincalhão, mas às vezes do nada ele sentiu uma raiva como se fosse um fogo dentro dele. Um dia ele acordou e resolveu que ele queria empilhar pedras. Só que toda vez que ele empilhava, as pedras caíam e ele começou a sentir aquele calor dentro e deu um rugido muito forte. E falou bem alto: "Eu não gosto desse jogo, eu não quero mais brincar." A mamãe leoa, vendo tudo isso, chegou pertinho dele e disse: "Filho, eu sei que você tá com raiva porque você tá tentando brincar e tá dando tudo errado. Quando isso acontece, eu vou te dar uma dica. Imagine que você está cheirando uma florzinha e depois que você está assoprando uma velinha." E ele resolveu experimentar. Fechou os olhos, imaginou uma flor imaginária na sua cabeça e respirou fundo. E depois ele imaginou que tinha uma vela na sua frente e assoprou a velinha. Ele fez isso algumas vezes. E a mamãe dele, a mamãe leoa, disse: "Tente de novo agora, filho." Ele tentou e conseguiu. E todo feliz disse: "Mamãe, eu consegui." E a partir daquele dia, todas as vezes que ele sentia aquele fogo dentro dele de raiva, ele usava essa técnica. E nunca mais ele teve aquela raiva dentro dele tão forte, porque agora ele sabia como lidar com ela. Essa é uma história muito simples, criada por mim, mas poderia ter sido criada por você. E é uma história que, embora esteja numa linguagem simbólica, ela acontece quase todos os dias na sua sala de aula, não acontece? Então, esse é o grande poder das histórias. Quando as crianças escutam essas histórias, elas já se conectam com aquele personagem, elas já identificam aquela emoção que muitas vezes eles sentem. Se elas não se identificam, os coleguinhas se identificam e falam: "O fulaninho é assim", né? E aí as coisas acontecem. A gente pode utilizar essas histórias simples e a gente pode criar essas histórias simples para que elas possam compreender o que elas estão sentindo, para identificar e nomear as emoções que elas sentem e que às vezes elas não sabem, né? O que é. Claro que a raiva é uma emoção que é bem fácil até de ser identificada. Mas existem algumas outras, como a frustração, a ansiedade, a angústia, a saudade, que são emoções que são às vezes mais difíceis de serem identificadas do que essa que é a raiva, que as crianças sentem bastante, e que também podem ser exploradas através de histórias. Quando elas escutam, elas têm empatia por esses personagens, elas descobrem que existe uma forma de elas lidarem, né, com essas emoções. Existe uma esperança de que eu posso também trabalhar com essa emoção dentro de mim de forma que eu me sinta melhor, né? Porque não é fácil para as crianças, não pensem que elas gostam de sentir raiva, né? E a gente usou uma linguagem que é a linguagem delas, que é a linguagem simbólica, né? Por isso, às vezes a gente fica procurando, eu preciso trabalhar uma história com as crianças sobre o luto, sobre o medo, e a gente fica procurando em livros, quando, na verdade, muitas vezes as histórias estão ali, na nossa sala de aula. Os exemplos, né, as coisas que acontecem estão ali, mas a gente vai utilizar outros personagens. A gente vai também utilizar a linguagem simbólica. Se a gente ficar observando as crianças brincando, elas usam a linguagem simbólica o tempo inteiro. E é assim que elas compreendem. Muitas vezes, para que elas possam elaborar dentro delas, elas vão pedir que você repita várias vezes a mesma história. E eu vou te dar uma dica: repita.
porque de certa forma elas estão elaborando e fez total sentido para elas essa história que você contou. Então, observe o que está acontecendo na sala de aula, pegue exemplos de coisas reais que acontecem e transforme toda essa experiência em uma história. E a gente vai falar aqui nas próximas aulas como que a gente pode construir, de que forma a gente pode construir essas histórias, que são histórias simples, rapidinhas e que não precisa de grandes recursos, porque quando você contar essa história, sem utilizar nada mesmo de recursos, só contando, elas já vão se conectar. E a gente vai perceber que o ambiente vai ficar mais calmo, né? Vai ficar mais saudável e as crianças vão começar a entender um pouquinho melhor sobre as emoções. Se você utilizar essa técnica, contar uma história para os seus alunos, me conte. Eu vou adorar saber a sua história. E se você quer saber um pouquinho mais sobre todo esse conteúdo que está acontecendo aqui nessas aulas, eu tenho um e-book lindo que se chama Histórias que Curam. E dentro dele tem mais 2 e-books que você ganha ao adquirir esse e-book Histórias que Curam, que é o guia prático de como construir personagens inspiradores que se conectam com as crianças e algumas histórias prontas que você pode usar na sua sala de aula. Então, clica aqui. Eu sou Priscila Weber, arte terapeuta, também trabalho com muitas crianças e utilizo as histórias para poder trabalhar as emoções com as crianças. Te vejo no próximo vídeo.